Sejam bem-vindos aqui à Casa Florescer, que é o primeiro centro de acolhida específico para mulheres travestis e transexuais da cidade de São Paulo. Uma iniciativa da Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana, junto com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Venham conhecer um pouquinho da nossa história. Começou no dia 1º de março de 2016. Eu peço que respeitem a minha identidade de gênero, demorou? Ficou mais ou menos assim. Boa tarde, meu nome é Kristen, eu moro na Casa Florescer há mais ou menos 1 ano, né? Eu vim pra cá porque eu não tinha onde morar, eu estava numa situação vulnerável, né? Eu sou do interior do Pará e por não ter onde ficar em São Paulo, como eu precisava fazer o tratamento hormonal e não tinha onde ficar, eu tentei uma vaga aqui na Casa Florescer, pois existem vagas, né? São no máximo 30 vagas. E eu consegui uma vaga aqui na Casa Florescer através de assistentes sociais, né? Uma triagem que é feita com a psicóloga. E aí eu consegui a vaga aqui, estou aqui até hoje, né? Nesse tempo eu trabalhei, estudei, fiz cursos, né? Ainda estudo. Porém, nesse meio tempo, durante esse período, eu tive um AVC, onde eu tive o apoio da casa, né, até hoje, para fazer fisioterapia, apoio psicológico. Está aqui minha psicóloga Luísa, né, que deu todo um apoio, tanto como pessoa, como ser humano, como profissional, como amiga. A casa representa para mim família, né, apoio, tudo aquilo que eu não tive por ser uma mulher trans, né? Tudo aquilo que a minha família biológica não me deu, eu encontrei aqui na casa Florescer, né? Que é o apoio, né? Não só a alimentação, as condições de conforto que todo ser humano precisa, mas também psicológico, né? Social, né? De empoderamento, de saber que somos seres humanos como qualquer outro cidadão, podemos trabalhar, estudar e ter uma convivência normal, nem mais nem menos, normal, como qualquer outro cidadão. O meu dia a dia hoje é entre exames, consultas, com físio, com psicólogo, com neurologista, né? Pois um AVC ele debilita muito a gente fisicamente, né? Psicologicamente também. E assim, minha vida hoje em dia se resume a isso, né? Exames, consulta médica, fisioterapia e mesmo assim ainda faço muitas coisas. Para quem acabou de ter um AVC, né, nesse período. A gente tem um coletivo chamado Mexa, onde a Anitta, que é moradora da casa e cadeirante, é presidenta, né? Então ali eu comecei a voltar minhas atividades através do coletivo Mexa, né? Participando de performances, né? A gente gravou um CD, inclusive, nesse período. Inclusive tá tocando no Spotify, não quero fazer comercial, mas é isso. A gente canta, faz performances, é isso. Cada uma fez uma música, né? Com umas letras de empoderamento, né? Falando desses corpos, né? Cadeiras de rodas, corpos debilitados, corpos tortos, né? No meu caso, que eu tive AVC e fiquei um pouco torta, assim, mas nada que a fisioterapia não venha com o tempo trazer de volta, né? O manejo normal do corpo. Eu acho que existe, logo assim que a Anitta veio pra casa, o coletivo já existia. Ou seja, mais ou menos 3, 4 anos, o coletivo Mexa já existe. Nós somos mais ou menos em 30, né? Mas a vaga são 30 vagas, mas é mais ou menos 30 meninas. 30 meninas. No coletivo Mexa, nós somos mais ou menos 20 pessoas. Sempre existe um entra e sai de pessoas, mas sempre o grupo não deixa de existir. E todo mundo daqui? Não é só pessoas da casa, são pessoas que já passaram pela casa, saíram, né, conseguiram sua autonomia,
como trabalhar, poder pagar seu aluguel, ou voltar mesmo para a sua família biológica. O que eu sonho? Eu sonho em poder ter uma formação profissional, né, que é uma faculdade, poder trabalhar, né, dentro dessa formação. Hoje eu gostaria muito de fazer fisioterapia, né, porque eu vi que é uma profissão necessária, né, para todas as idades, para todas as pessoas, para todas as classes. Ou serviço social. Hoje eu pretendo muito ingressar nessa área, né, pois a gente vê muito como o ser humano, como é uma área que mexe muito com os direitos do ser humano, com a importância do ser humano. É um trabalho bastante desafiador, que envolve inúmeras questões pautadas, principalmente no olhar humano. Aqui está um pouco da nossa área de convivência, que envolve o refeitório, nosso refeitório, o quarto para pessoas que possuem necessidades específicas. Uma coisa que é bastante significativa, que narra um pouco das trajetórias, é esse mural de fotografias, que é uma oficina que é desenvolvida na casa. Então tem muitas histórias que representam o alicerce desse espaço. A gente sabe que dentro da construção desse suporte de ser uma pessoa trans, a importância do conhecimento é essencial. Então aqui tem um pouco da nossa travoteca. São narrativas históricas, então as pessoas que conhecem um pouco mais do projeto acabam doando alguns livros e nós vamos automaticamente gerando um pouco mais de conhecimento. Ali é a sala da assistente social, ali é a sala da coordenação e a sala da psicologia, que fica no andar superior. Aqui é um dormitório específico, né? Que são todos, ali tem um bagageiro e aqui é o espaço de convivência. Deixa eu ver quem está aqui. Aqui está a Luísa, que está no atendimento. Aqui tem uma outra parte que é o planejamento mensal de atividades. Conforme vão surgindo as atividades, os parceiros, algumas empresas ou pessoas que aderem à nossa proposta, a gente vai montando para que as meninas tenham melhor acesso às informações do espaço. Acho que escutando a Kristen, eu pensei muito, né, no trabalho, que acho que ele faz sentido quando é um trabalho com afeto e com vínculo, assim, acho que é impossível não ter vínculo, né, eu tô aqui com elas o dia inteiro, das 9 às 6. Então é um trabalho que tem muito afeto mesmo envolvido, assim, né, é uma outra relação, assim, quando a gente pensa no papel do psicólogo, aquela coisa clínica, é outra relação aqui, é um trabalho que envolve muito afeto, assim, acho que muita entrega. E se não for para ser assim, não teria sentido o trabalho, porque a gente se envolve mesmo, assim, com elas, com as histórias delas, com o dia a dia, porque eu tô aqui de segunda a sexta com elas a maior parte do meu tempo. Então, acho que é um trabalho, assim, né, acho que eu penso que ele faz sentido quando tem esse afeto e esse vínculo. Mas aí tem outras várias coisas que faz parte do trabalho, né? A gente depende. As meninas chegam em situação de extrema vulnerabilidade, né? Ou encaminhada de centro POP, que atende população em situação de rua, ou de outros centros de acolhida, ou de hospital, enfim. Então elas chegam, a gente vê, né, qual é a demanda mais urgente, a gente sempre vê a questão da saúde, se está tendo tratamento de saúde para quem precisa, no caso de algum tratamento específico. Documentação, às vezes elas vêm quando ficam muito tempo na rua, a documentação se perde, e assim, acho que é também super importante assim, para dar início. E aí a gente vai acompanhando. Escola é uma questão que a gente sempre insiste muito, porque no caso delas, muitas abandonam a escola ainda novas, né? Por toda a questão de, enfim, né, como que é ser uma trans na escola. Acho que a Kristen pode falar um pouco dessa dificuldade, né? E aí elas acabam largando a escola muito novas, a gente encaminha para a escola, documento, saúde, e o ideal, né, por fim, é que elas consigam um trabalho e tenham a autonomia delas. Hoje também teve uma roda de conversa, eu fiquei pensando muito, né, de que se para nós, pessoas cis, é difícil conseguir um trabalho, o trabalho delas para ir atrás disso é 10 vezes maior, né? Elas precisam provar muito mais do que a gente da capacidade delas de conseguirem
fazer aquele trabalho, né? Assim, é muito, para elas é sempre muito mais difícil. Então acho que a importância dessa casa é nesse sentido, assim, de entender, de ser esse atendimento para esse público específico, para mulheres trans e travestis, porque é diferente né, das pessoas trans, então é muito mais difícil. Mas a gente tem bastante parceria aqui na casa, muita empresa que nos procura, tanto para dar curso, capacitação, tanto, né, para disponibilizar algumas vagas, e a gente toma todo esse cuidado de que lugar que elas estão indo trabalhar, se elas vão se sentir bem, né? Porque muitas já foram trabalhar e desistem, porque você está num lugar que eles deslegitimam a sua identidade de gênero, te tratam no masculino, não deixam você usar banheiro. Então, assim, não é simples, não é, né, ter um trabalho. Então, acho que todo esse cuidado a gente tenta ter aqui. Porque você falou, então, tem algumas empresas que procuram para fazer parceria. Sim, e aí vocês vão atrás dessas empresas para até entender como... O Beto, que é o gerente, acho que ele pode contar um pouquinho melhor isso, mas ele busca muita parceria, assim, sempre tem muita coisa acontecendo aqui, porque é isso, porque é muito difícil, né, ter. Não é deixando o currículo num lugar que elas conseguem um trabalho, assim, é muito difícil. Então, a gente busca bastante parcerias e tem muita gente que apoia, assim. Eu tô aqui desde setembro de 2017, acho que 2 anos, não, 1 ano e meio, quase 2 anos, quase né? 2 anos. Então, eu me formei e esse foi meu primeiro trabalho como psicóloga mesmo. Né? Tá. Mas eu sempre quis, assim, trabalhar com eu acho um trabalho muito potente, assim, com população em situação de rua, de vulnerabilidade. Eu acho que tem muita potência aí que a gente tem que... É um trabalho que eu gosto muito, assim. Aprendo muito. Eu acho que elas são muito parceiras. Esses dias eu ouvi de uma delas, porque aqui é uma passando por cima da outra. Eu falei, cara, eu acho que é tão ao contrário, assim, elas são tão parceiras e sempre estão muito pensando uma nas outras, assim. Claro, fazer sessões, mas elas são... Tudo que elas conseguem, elas dividem uma com as outras. Mas eu não sei, tanta coisa que eu aprendi aqui, eu acho que... Da força delas, assim, eu admiro muito, porque as histórias normalmente são muito difíceis, assim, é uma vida, né, de portas fechadas, né? Fechando o tempo todo, e elas vão resistindo e sempre com muito... É muito gostoso estar aqui, assim, claro, né, tem muita coisa difícil, mas elas são muito resilientes mesmo, eu acho que elas são muito fortes. Tem os atendimentos, sim, né? Não são atendimentos clínicos, né? Tá. Tem a escuta e tudo mais, mas a gente faz muito encaminhamento e... tem muita coisa. Às vezes a gente sai, faz passeio fora, daí a gente tem parceria com o municipal, a gente vai a teatros. Na verdade, ela não fica na sala dela clinicando sendo a psicóloga. Ela ela faz o papel de gerente, de assistente social, de guia, como ela acabou de falar. Ela nos leva aos museus, aos passeios, teatros, né? Quando eu fiquei internada, ela foi dar comida pra mim na boca, isso eu nunca esqueci, entendeu? Porque eu não conseguia mexer com minha mão. E então, assim, ela acaba fazendo mais do que o papel dela de apenas psicóloga, né? Ela poderia muito bem ficar na dela, entrar pra sala dela, fechar a porta e ficar lá quando alguém desse a louca, né? E precisasse de um atendimento, né? Clinicasse como psicóloga. Mas não, ela faz mais do que o papel dela pelo qual eu acredito que ela foi contratada, para o qual ela foi contratada. Então ela acaba sendo mais assim, mais nossa amiga, nossa com quem a gente quer conversar. Uma vez eu peguei o telefone e falei, Luísa, eu tô me sentindo muito mal, muito triste. E ela atendeu, eu pensei que ela não ia atender, ela perguntou, sabe, o que eu tinha, o que eu tava sentindo. Mas eu não quis falar, porque, nossa, o telefone meio que, né, antiético até falar o que você tá sentindo. Mas ela me atendeu, ela poderia, esteve à disposição, horário, mesmo isso. Fora do horário, na casa dela, eu acho. Por funcionar 24 horas, assim, a gente... É claro, né, tem o horário, mas às vezes tem coisa de final de semana, a gente vem, tem muita demanda, assim. E é isso, se você não se envolve, se você não tá entregue, o trabalho não vai, assim. Entendeu? E aí ela perguntou o que foi, eu pensei que eu não ia responder, mas sabe quando você quer falar, quer desabafar? Mas ela perguntou. E aí eu falei, não vou, né, tipo, seria injusto, tipo, ocupar a pessoa tá aqui com a gente mais de 12 horas, não sei. E
tadinha, ela tá cansada, né? Que é um ser humano como a gente, ela deve ter as demandas dela pessoal, né? Então, mas ela se prontificou, se mostrou à disposição. E é isso, sabe? Ela presta pra gente um atendimento humanizado mesmo, posso falar e provar, porque, né, já aconteceu coisas aqui que realmente, por exemplo, a nossa assistente social não se encontra no momento, então ela responde pela assistente social, por questões burocráticas, como documentação pra gente estar tirando, ela que responde, sabe, como comprovante de endereço, tudo que a gente precisa de urgência, ela que tá ali pela gente, entendeu? E é a psicóloga, não é a assistente social, não é o gerente, não é, entendeu? O papel, acho que se foge da alçada dela, muitas coisas, muitas questões, mas ela tá ali, pronta para ajudar. Existe o nosso lado, que é o nosso, digamos, espaço cultural, onde são feitos alguns outros tipos de atividade socioeducativas, culturais. Aqui nós temos um painel que respeita as monas, que foi feito através do grafite com a Nega Hambúrguer. Foi algo bastante relevante e importante diante da dinâmica do espaço, da casa. Aqui nós começamos a fazer o plantio de uma horta, que eu entendo que trabalhando uma política meio que transversal, saúde, assistência, cultura, meio ambiente, esportes, lazer. Então a gente começou a fazer a plantação. Nossa parte da quadra, onde são feitas as atividades esportivas. Aqui está rolando uma atividade feita em parceria com a Liga das Escolas de Samba, que é de adereços, junto com o Sassaricano, que é uma grife que trabalha com acessórios, então a ideia é comercializar os produtos. Aqui tem algo bastante significativo, que foi feito pela grande Laerte Coutinho, que foi esse primeiro mural que foi feito inicialmente diante do projeto Divas, que foi um projeto que as meninas fizeram uma interpretação no Teatro Oficina. E aí o segredo é se permitir florescer. E quando se acredita, é impossível não florescer. E a gente que está florescendo, que a gente começou a fazer esse plantio de mudas aqui no espaço, que vai se tornar um grande jardim. E aí quando você quer celebrar esse nascimento e essa sabedoria, você vai para o cantinho especial, que são o Cantinho das Cores. Esse é um pouquinho da nossa história, do nosso espaço e da nossa casa Florescer. E eu já me liguei como funciona o preconceito, mas sinto em te informar que não tamo pra escanteio. Se te falta o respeito, cê não sabe de nada. Segue no seu caminho que eu vou na minha estrada. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada, não seja mais um babaca de mente fechada. Porque o ódio mata, mas o amor sara. De qual lado cê vai ficar? Na verdade eu sou administrador de formação, atuo na área social há 22 anos. E aí em 2014, quando eu estava num outro espaço, percebeu-se a necessidade de ter um espaço que atendesse a dinâmica dessas meninas, mulheres trans e travestis. E aí, junto com um grupo, em 2015, teve um planejamento, junto com outros coletivos, pensando no modelo de espaço. E isso foi praticamente um ano, né, de planejar como seria esse espaço, que local que seria, como seria a dinâmica do atendimento, né, diário para essas pessoas. E aí, 1º de março de 2016, através da Secretaria da Assistência e a organização CROP, criou-se a Casa Florescer, que tem aí 3 anos e 4 meses. É um projeto um pouco inovador, bastante desafiador, mas extremamente, o que eu vejo hoje, humano. Então foi algo que eu não conhecia muito o olhar de vida dessas pessoas que aqui são acolhidas. Era algo um pouco diferente, né? Uma outra dinâmica. Por mais que a equipe teve uma capacitação profissional, no dia a dia as coisas são diferentes. A gente vai aprendendo e reaprendendo com as meninas que aqui residem. Que não existe diferença, né? Nós que temos que ter um olhar um pouco mais humanizado. Porque muitas pessoas se tornam sujeitos ocultos ou extremamente visíveis
Porque o que não está muito próximo da gente é muito fácil da gente não enxergar. E às vezes o que está muito distante é difícil às vezes para a gente chegar, mas às vezes está tão próximo e a gente ainda enxerga, mas com um certo olhar de preconceito. Então que a gente não deve julgar ninguém e simplesmente ter um olhar um pouco mais humano. Os encaminhamentos são para toda a cidade de São Paulo e tem muitas meninas que vêm de outras regiões do Brasil, que migram para São Paulo para uma busca de uma oportunidade de trabalho ou até de um corpo perfeito. Quando eu digo um corpo perfeito, que é perante aos modelos que são pré-estabelecidos, né? E a gente fala assim, que corpo é esse que é estabelecido de uma forma que a gente não subentende-se enquanto corpo feminino? Tem vários tipos de mulheres aqui, assim como tem vários tipos de pessoas trans. E aí os encaminhamentos têm feito pelo CREAS Bom Retiro. Então as redes, os serviços encaminham os relatórios para lá e eles passam para a gente. Por quê? Como é um número bastante reduzido, 30 pessoas, você acaba ficando com um universo um pouco mais fechado. E aí, na perspectiva de não criar uma ansiedade, geralmente esses relatórios vão para lá e depois passa para nós, para não ter nenhum tipo de conflito, problema. Inicialmente, a menina, quando ela chega, ela passa para o setor de acolhimento, ela passa pela assistente social, consequentemente é planejado o seu plano individual de atendimento. Quais as suas necessidades? Pensando numa política transversal, que muitas vezes a principal necessidade é a questão da saúde física e mental. E aí, consequentemente, você começa a pensar na importância do conhecimento na sua vida para gerar uma possibilidade de uma capacitação profissional, consequentemente o trabalho, e aí você planejar a sua autonomia. E aí, nesse período desses 3 anos e 4 meses, já passaram 284 meninas. E desse grupo, 69 conseguiram trabalho, conseguiram estar em seus locais. Então é um número bastante relevante, pensando na questão do público-alvo, que geralmente quando chega no espaço, não tem nenhum ensino fundamental concluído. Daí você, quando pensa no mercado de trabalho, o mínimo seria no ensino médio ou superior. Então você trabalha nessa projeção de geração de renda, de uma eficácia e uma qualidade na sua saúde física e mental a priori. Então, geralmente elas por si só elas conseguem entender que é o processo de sair e dar espaço para uma outra pessoa. Que se você já tem uma renda, você já está estabilizada emocionalmente, fisicamente, já está com trabalho, é gostoso você ter o seu cantinho, né? Ter a sua energia. Então isso tudo é feito junto com a psicóloga do serviço, que ela começa a trabalhar esse processo de saída. Mesmo assim, elas continuam tendo contato conosco. Isso é natural. Através de rede social, através do telefone, através de vir até a casa. Então isso acontece o tempo todo. Olha, eu sou um administrador meio hiperativo. Eu não gosto de coisas paradas. Eu acho que o universo está vibrando o tempo todo. Então eu tento fazer uma articulação com os coletivos, com as empresas, para que de certa forma, com recurso zero, eu consiga trazer acesso à informação, a conhecimento e à cultura que transcende. E aí, pensando no perímetro da casa, eu tenho aqui quase 1000 moradores no entorno, de também gerar acesso a essa articulação do coletivo com eles. Então, qualquer ação cultural que a gente estabelece com essas pessoas, e sempre ressaltando que é de extrema importância, porque você traz um outro olhar, né? Você acaba trazendo a sociedade para dentro do serviço e vice-versa. Então isso é feito articulação, é uma articulação diária. As pessoas me procuram serviço, eu procuro eles e aí peço alguma coisa no sentido, o que a gente pode fazer junto para mudar uma realidade social? Que eu acho que é esse o trabalho, é você se fortalecer com outros grupos. O que eu tiro de todo esse desafio profissional, que na verdade não é um desafio, é uma grande troca de conhecimento, é que nós temos que se abrir para o outro, escutar um pouco mais as histórias, olhar um pouco nos olhos e compreender que quando se acredita é impossível não florescer, porque essa é a mensagem que fica. Como eu disse, a gente plantou o jardim e desses jardins são só sementes que vão render frutos. Esses frutos, alguns vão semear prosperidade, outros vão cair e renascer de novo. Então que fique essa mensagem de olhar as pessoas com outros olhos. E o principal olhar, que é o olhar humano. Brasil, país que mais mata pessoas trans. Espero que a estatística não suba amanhã. Me diz porque o jeito de alguém te incomoda.
Se te incomoda é meu corpo e a minha história. E sobre a minha carne você não tem autoridade. Não seja mais um covarde de zero mentalidade. Seja inteligente, abra sua mente. O mundo é de todos, não seja prepotente. Seja gay, seja trans, negro ou oriental. O coração que pulsa no peito é de igual pra igual. O individual de cada um não se discute. Seja elevado, busque altitudes. É povinho, falou, vai fazer a sobrancelha, dar um trato no cabelo e mudar sua aparência. Eu acho que é mulher, eu acho que é um homem. Eu acho que cê tem que vestir esse uniforme. Primeiramente, você não tá na minha mente. Segundamente, seu raciocínio é deprimente. O que cê acha de mim não importa, irmão. Que diferente de você eu tenho educação. Não tenho obrigação de dar satisfação, mas aqui cê tá ligado que é pura informação. E pra quem quer saber, o meu gênero é neutro. Cê não precisa entender, só precisa ter respeito. Você não ganha nada sendo um atrasalado. Seu conservadorismo já tá ultrapassado. Cê quis me derrubar, ainda dando risada, mas a luz da minha luta sua bala não apaga. Você me insultou, julgando minha aparência, só que esqueceu de ver o brilho da minha essência. Falou do meu cabelo, meu dente separado, mas garanto que elas não reclamam do que tem provado. Elevação mental, nesse flow que eu vou levando sempre na moral. Hipocrisia me rodeia, os bico pago um pau, mas sigo firme, nada abala o meu ideal, irmão. Não tire suas conclusões sem saber do meu proceder. Antes de falar mal de mim, te convido a me conhecer. Um salve pra quem fecha, que os moleques são da hora. Em meio a tanta maldade ainda tem quem se salva. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada, porque o ódio mata, só o amor sara. De qual lado você